E nós vamos falar agora de uma pesquisa do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, uma organização totalmente esquerdista que disse que existe um partido digital bolsonarista. Olha só que coisa curiosa isso daqui, né? Eles dizem que, embora o Bolsonaro esteja no PL, o PL é meramente uma desculpa para algo que é muito maior por trás da história, que é o Partido Digital Bolsonarista, que seria um partido informal, né, além dos partidos tradicionais brasileiros, né? Algumas coisas eles pegam certo aqui, mas a verdade é o que mostra esse estudo, antes de mais nada, é esse pessoal tentando entender a estrutura descentralizada e distribuída do que é o bolsonarismo e do que é também o libertarianismo em muitos aspectos, sobre a ótica de uma estrutura organizacional marxista. É impressionante, os caras estão focados em que não, tudo tem que ter uma estrutura, tem que ter cadeia de comando, tem que ter um negócio ali. E não é isso, simplesmente não é assim que funciona na internet, né? Por isso que esse pessoal está perdido, não sabem o que fazer. Eles tentam encaixar um fenômeno totalmente novo, que inverte toda a visão que existe do mundo de organização em uma estrutura pré-concebida por eles, que simplesmente não se adequa a isso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Está Tudo Girando, Peter no Buchaverso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu essa notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, está aqui a pesquisa do SEBRAP, CCI, Democracia em Cheque, aqueles institutos esquerdistas que surgiram em um monte de universidades, o pessoal está tentando entender por que o povo não gosta mais da esquerda, por que o povo agora gosta do Bolsonaro, como pode isso, né? Os caras aqui em quase um desespero, aqui em determinado ponto, eles mostram aqui que a eleição de 2024, como eu falei para vocês, foi um choque para esse pessoal, né? Tá aqui, ó, evidências da existência do PDB, Partido Digital Bolsonarista, e sua diferenciação em relação ao PL. Aqui, o PL foi o maior partido em número de votos nas cidades, nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Foi o que eu falei para vocês. O pessoal aqui está vendo corretamente. Quem ganhou a eleição de 2024 foi o PL. E principalmente foi o PL bolsonarista, foi o PDB que ganhou, segundo eles estão dizendo aqui, né? E aí eles inventam uma história de que a estrutura do partido está baseada em influenciadores políticos, né? Eu já falei para vocês, eles erram nisso daqui, né? Eles acham que o Bolsonaro manda nos influenciadores políticos, que por sua vez, né, recrutam outras pessoas e coisa e tal, e aí você tem a estrutura hierárquica. Eles não conseguem abandonar a ideia de que a única forma de organização possível é uma estrutura hierárquica de comando, tipo um comunistão global digital, né? Eles encaram a coisa dessa forma, né? E o que eles estão querendo dizer com isso, né? Que o partido digital do Bolsonaro, que vai além do PL, que é diferente do PL, disso aí ele tem uma certa razão, tá? Porque, de fato, o PL tem alguns deputados que não são bolsonaristas, e a gente sabe distinguir muito bem isso. Eles falam aqui em algum momento aqui, ó, há uma distinção real entre os deputados do PL que são bolsonaristas e os deputados do PL que não são bolsonaristas. Os votos contra o governo, o PL bolsonarista sempre vota contra o governo, mas o PL, que é centrão, não. Aqui ele fala aqui, ó. Os pesquisadores alinharam as redes sociais de todos os parlamentares federais do PL. E os bolsonaristas estão assim. A coleta de dados se deu durante 5 semanas, eu não sei o que lá, e ele fala que separa isso, ou seja, são diferentes as visões. E é lógico, a gente sabe que dentro do PL ainda tem algumas figuras que são meio centrão, meio fisiológicas no final das contas, né? E aí eles continuam com essa ideia de que não, porque é um partido ilícito, e isso aqui que eu falo para vocês que é uma coisa problemática, tá? Esse tipo de estudo que estão fazendo aqui, ó, estrutura do partido baseada em cadeias de lealdade. Cadeias de lealdade? Que história é essa? Isso não existe, pô. O bolsonarismo é baseado em ideias. Esse é o problema que esse pessoal não consegue entender, né? Que o que acontece é um movimento de baixo para cima, justamente a partir da informação descentralizada, de encaixe das ideias que a população tem com as ideias do Bolsonaro. Não é lealdade, não tem esse negócio de lealdade no final das contas, né? Aí eles colocam aqui um monte de coisa, não, punição à deslealdade, quem rompe com essa lógica é excluído do ecossistema, Santos Cruz, Alexandre Frota e Joyce Hasselman, né? Não, mas esse caso aqui, não foi que eles saíram da coisa, não é que eles meramente discordaram do Bolsonaro, é que eles abertamente criticaram o Bolsonaro, eles abertamente jogaram contra Bolsonaro, né? É uma outra coisa, isso não é
meramente falta de lealdade. Isso é realmente quando a pessoa começa a te atacar. É outra história, é totalmente diferente no final das contas, né? Então, e outra coisa que eles falam com isso aqui, ó, mostram como o sistema pune simbolicamente os dissidentes, com ostracismos, ataques coordenados e perda de visibilidade. Aí, a minha resposta para esse pessoal é o seguinte: o que faz as pessoas serem leais a um influenciador? Por que as pessoas assistem o meu vídeo? Por que as pessoas assistem um vídeo de outros influenciadores que tem por aí, né? Ninguém é obrigado a assistir vídeo de ninguém. Você assiste o vídeo de quem você quer. Ninguém é obrigado a assistir isso, né? Porque eles colocam aqui, o erro deles é esse, é considerar que a estrutura digital é uma estrutura baseada em hierarquia. Numa empresa, o cara que está debaixo do chefe, ele obedece ao chefe, porque senão ele é demitido, porque senão ele não vai receber o salário, coisa e tal. Então existe um motivo que força a pessoa que está embaixo dessa suposta hierarquia a obedecer o item ao nível superior dela. E eles colocam aqui como se fosse o Bolsonaro, aí você tem os influenciadores e aí as pessoas que seguem os influenciadores. E aí a minha pergunta para ela é o seguinte, para esse pessoal aqui é o seguinte: o que obriga uma pessoa a seguir um influenciador? Não tem nada que obrigue. Na verdade, as pessoas seguem justamente pelas ideias. Essa é a diferença fundamental entre a organização da direita e a organização da esquerda. A direita é baseada nas ideias que as pessoas têm, a identificação que a pessoa tem com aquela ideia, e com isso ela busca influenciadores que tenham esse mesmo tipo de ideia, esse mesmo tipo de percepção, e foge dos outros que não têm. Quando acontece casos como Santos Cruz, Alexandre Frota e Joyce Hasselman, não foi que a equipe rejeitou, porque mesmo que o Bolsonaro tivesse criticado esse pessoal, as pessoas que têm a ideia semelhante a eles continuariam seguindo. A questão é que essas pessoas, de fato, mostraram ideias diferentes, mostraram briga contra Bolsonaro, mostraram apoio à esquerda. E isso é que não é perdoado no final das contas, né? Então, ou seja, o erro desse pessoal é tentar entender a coisa numa estrutura hierárquica. E estão completamente errados. É mais aqui, ó, evidência de atuação do PDB nas redes sociais, né? E fala aqui como é que eles conseguem muitos seguidores e conseguem muito apoio. Aí eles fazem gráficos aqui, é muito engraçado esse pessoal tentando criar coisas de forma científica, né? Enfim, e aí ele fala coordenação e relação entre deputados nas redes sociais. Mais uma vez, eles dizem que quando alguém começa a atacar outra pessoa, outros começam a atacar também, então isso é sintoma de uma coordenação no ataque. E eles excluem que isso pode ser por um outro motivo, pode ser pelo fato de que essa pessoa realmente cometeu um ato que as pessoas discordam, e aí todo mundo está criticando aquela pessoa, não porque houve uma ordem centralizada, vamos todo mundo criticar o Alexandre de Moraes. Não é isso, é porque as pessoas discordam do Alexandre de Moraes. Existe um ideário por trás disso, que é conjunto, é um ideário que surge de baixo para cima e que esse pessoal não consegue entender no final das contas, né? Aí ele faz aqui a distribuição e coisa e tal, dos ataques e coisa e tal, dizendo que não, porque o PL tem muito mais interações e não sei o que lá. Enfim, mais uma vez uma visão errada deles aqui, mas não acredite que é uma visão inocente, tá? Isso aqui é uma coisa preocupante, isso aqui ele está querendo dizer, que ele está querendo dizer que o partido do Bolsonaro, o PDB, é um partido ilegítimo, que tem que ser combatido, que está errado porque não se adequa nas regras da democracia e coisa e tal. Então isso aqui não é uma coisa inocente. Isso daqui pode levar amanhã a ataques contra Bolsonaro e contra a todo mundo que é bolsonarista por conta desse tipo de estudo. É um estudo idiota que não faz absolutamente nenhum sentido, junta um monte de gente que não necessariamente são influenciadores diretos. Aí ele fala assim, não, porque tem muita desacoplagem, as pessoas estão desacopladas e coisa e tal. É exatamente porque o acoplamento não é formal, não é uma regra hierárquica, é o acoplamento por ideias. Isso aqui é o correto. O errado é o PT. O errado é essa política atual que a gente tem, em que você tem esses partidos que exigem, por força hierárquica, que você faça ou deixe de fazer alguma coisa. Enfim, é isso daí o que eu falo para vocês. Acho o cara tá totalmente errado nisso aqui. Esse estudo é um estudo completamente idiota, mas isso daqui não é sem motivos, tá? Esse pessoal está planejando atacar o PL, atacar o partido do Bolsonaro. Isso aqui é um risco enorme de jogar a gente numa ditadura tipo Venezuela. Por quê? Porque eles vão dizer que, não, o partido do Bolsonaro não pode competir. Como que pode? É um partido informal, tá errado. É um partido fora das limitações legais e coisa e tal, né? Sendo que não é isso. É porque ele é justamente um partido baseado em ideias, algo que o Brasil não está acostumado. O Brasil está acostumado com partidecos de merda que só estão focados em corrupção.
Essa é a diferença.